Povo lindo de Jesus, vamos para mais uma reflexão. Você sabe que de segunda a sexta-feira nós estamos refletindo sobre a palavra, um devocional da leitura da Bíblia. E hoje eu quero refletir com você sobre uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 21, versículos 28 ao 31, que fala de um pai, Jesus contando essa parábola, a parábola dos dois filhos. Um pai que tinha dois filhos e ele chegou para o primeiro e disse o seguinte, pediu para ele trabalhar na sua vinha. E a resposta do filho foi, eu não quero ir, pai, eu não vou trabalhar na vinha. E o que aconteceu? Ele falou isso, mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar. E ele chegou para o segundo filho e também pediu para esse segundo filho ir trabalhar na sua vinha. Mas o filho disse que, ao contrário do outro, ele disse que iria. Mas na verdade ele não foi. Então Jesus lança a pergunta, qual dos dois fizeram a vontade do Pai? Jesus estava se referindo aqui àqueles fariseus, os religiosos. Os religiosos que se diziam ser fiéis a Deus, estar com Deus, estar fazendo a vontade de Deus. Na verdade, eles não faziam a vontade de Deus, faziam a sua própria vontade. Jesus estava se referindo, quando falou do primeiro filho, que o primeiro filho disse que não ia, mas depois se arrependeu. E Jesus fala dos publicanos, das prostitutas. A princípio, na maioria das vezes, elas não dão ouvido ao Evangelho. Elas não querem saber do Evangelho, mas depois elas são tocadas, se arrependem e são inseridas no reino. Ao contrário daqueles que aparentemente já estão envolvidos, já estão inseridos no reino, mas na verdade não fazem a vontade do Pai. A pergunta é, estamos fazendo a vontade do Pai no reino de Deus, no reino do nosso Pai? É isso que Jesus queria dizer. Não apenas falar de boca, mas realmente estar inserido. Falar daquilo que eu estou vivendo. Os publicanos, pecadores, as prostitutas. Jesus estava dizendo que as pessoas que a sociedade despreza são estas que aparentemente, em primeira instância, dizem, eu não quero ir para a igreja. Eles se sentem indignos de irem. Eles se sentem indignos de estarem em uma igreja. Mas eles entendem o Evangelho. Em algum momento eles vão entender o Evangelho, porque o Evangelho fala do amor de Deus. Eles se arrependem e são inseridas no reino. Fazem acontecer dentro do reino de Deus. E não apenas de boca, de palavras. Muitas palavras, pouca coisa que se vê. As palavras não batem com as atitudes, com os comportamentos. Aquilo que a pessoa está falando não é o que ela está vivendo. E Jesus disse, quem fez a vontade do Pai? Aquele que se arrependeu e foi fazer. E não aquele que diz que ia fazer e não fez. Muitos dizem que servem a Deus, mas na verdade não servem a Deus. Muitos estão sendo inseridos no reino de Deus, que as pessoas nem imaginam. São pessoas que se voltam para Deus, que voltam seu coração para Deus e realmente fazem a vontade de Deus. Amém? Que sejamos essas pessoas que realmente estão inseridas no reino de Deus e realmente fazem a vontade de Deus, fazem a vontade do Pai, que amam o Pai e que desejam sempre fazer a sua vontade. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, graça abundante no seu coração, sempre, em nome de Jesus, e até a próxima reflexão.